Muito bem, muito boa noite. Fala aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Cá estamos nós, começando a semana com mais uma live para a gente desvendar a reforma tributária, especialmente no que toca o planejamento sucessório. Quem não está confuso não está informado, não é isso? Boa noite, Ana Andrade, Tardim, boa noite, Antônio, Ivo, boa noite, galera. Zé Carlos Tributário, grande Rafa Moraes, Globo da Morte presente, meu irmão. Tiago Bosque, Laísa, boa noite, Zé Flores, que maravilha ter vocês aqui, pessoal. Grande Vacari que vai fazer hoje uma aula. Depois, Vacari, dá o teu alô aí. Vai fazer uma aula aberta hoje às 20 horas, né? Depois da live aqui. Muito legal ver vocês aqui, professor Carlos Sanches. Que legal, que maravilha ter vocês aqui. Fico super feliz de ver vocês interessados em estudar, porque de fato é isso que vai fazer toda a diferença do mundo. Aqui, Nayara, minha querida, beijo, saudade de você, que saudade de você. Tiago Bosch está estudando aí a semana toda com limitada, falando sobre a SA, que eu podia fazer o de SA. Então já vou te falar aqui, Tiago, o SA de A a Z sai em março desse ano, meu irmão, tá bom? Tô só aí esperando o ano começar, ajustando as coisas, mas teremos aí em março o SA de A a Z, como também vem por aí a comunidade societária. A gente tem a comunidade EPS hoje, com os encontros mensais de atualização só para quem é da comunidade. E a gente vai ter a comunidade de societário. Bom, vamos lá, vamos conversar. Muito boa noite a cada um de vocês. Dia 13 de janeiro de 2025, pouco mais passado das 19 horas, uma segunda-feira. E a gente aqui envolvido no estudo sobre a reforma tributária e os impactos no planejamento sucessório. De cara, eu preciso dizer a vocês que vocês serão tão mais bem remunerados por toda essa mudança que a gente está experimentando, quanto mais desconfortáveis intelectualmente vocês estiverem. Eu vou repetir. O seu conforto intelectual te trará desconforto patrimonial, desconforto financeiro, desconforto de negócios. Você precisa, para obter conforto financeiro, conforto patrimonial, conforto nas suas relações, você precisa estar em permanente desconforto intelectual. As pessoas estão sempre fugindo do desconforto intelectual, estão na busca do conforto intelectual. E junto com o conforto intelectual vem a mesmice, vem o pequeno, vem o pouco e, consequentemente, o mal remunerado. Eu estou dormindo e acordando com desconforto, como se tivesse com a cueca tochada na minha bunda. Como eu falei uma vez numa palestra, lá em Goiás, inclusive. Então, meu convite para vocês é esse, né? O nosso desconforto. E a reforma tributária é um total desconforto quanto às mudanças que estão acontecendo e a nossa inteligência, a nossa interpretação sobre todas essas mudanças. Grande Rúmel, meu amigo, tudo bem com você? Temos amanhã uma mentoria, né, Rúmel? Uma mentoria individual, vai ser um prazer te receber. Te agradeço até que a gente conseguiu mudar e ajustar o horário amanhã no final da tarde, né? Maravilha, vamos lá. O que me trouxe aqui hoje? Eu já coloquei o tema fixado aqui no comentário. IBS e CBS na integralização de imóveis na holding. Será? Incide, não incide? De onde veio isso? De uma provocação de um aluno num dos nossos grupos. Provocação no sentido positivo, né? De perguntar se tem, se não tem. E aí, na mesma hora, acho que isso foi na quinta ou na sexta da semana passada, na mesma hora eu respondi no grupo dizendo, pronto,
tema para uma live na próxima semana. E eu estou aceitando dicas de temas para lives, porque eu vou ficar com essa missão de fazer lives permanentemente aqui com vocês, para que tudo se ajeite da melhor maneira possível aqui. Então isso apareceu em um dos grupos do EPS, eu acho que foi do EPS, e é a questão da dúvida sobre a incidência ou não dos novos tributos IBS e CBS na integralização de capital. Rápido resumo de 3, 4 minutos para colocar todo mundo na mesma página. Que troço é esse de IBS e CBS? A gente está falando da reforma tributária a partir da emenda constitucional 132 de dezembro de 2023 e do PLP 68, que vem tratar da regulamentação da reforma tributária dentro desse assunto, que é o assunto IBS-CBS. Lembrando que hoje é dia 13 de janeiro e a previsão é de que até a quinta-feira o projeto seja sancionado e publicado, quando então a gente vai saber em definitivo o que eventualmente será objeto de veto presidencial. A gente está apostando aí num veto para a questão da locação de temporada, para que não haja equiparação com o setor hoteleiro, porque na equiparação com o setor hoteleiro o redutor de IBS-CBS não seria de 70%, seria de 40%. Isso prejudicaria os investidores que têm imóveis rendeiros em curta temporada e Airbnb, semelhantes a isso. Mas o que me traz aqui hoje é a integralização de capital social. Quando a gente fala de planejamento sucessório, é inevitável falar da figura jurídica da holding, em que pese aqueles que têm mais de 2 neurônios e que esses neurônios se comunicam, porque às vezes a pessoa tem muitos neurônios, muitos, mas eles não se conhecem, né? Eles não se comunicam. Para as pessoas que têm mais de 2 neurônios e eles trocam ideias, a gente já aprendeu que a holding não é a única ferramenta de planejamento sucessório, a despeito de ser incrível ferramenta, e que ela não é aplicável para qualquer planejamento, para qualquer pessoa, para qualquer patrimônio. É um erro severo acreditar nisso. Mas fato é que quando se fala em planejamento sucessório, inquestionável é a figura da holding no sentido de ser a ferramenta mais falada, mais festejada, né? A mais vendável ao mercado. Feitos esses primeiros comentários, a questão que está na mesa é: quando eu integralizo capital social com bens, será que nesse movimento patrimonial deve haver a incidência de IBS e CBS? Será que vai haver essa incidência? Lembrando que CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ficará sob a batuta da União e vem substituir PIS/COFINS e IPI. E IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, sob a batuta dos municípios, estados e DF, e vem substituir ISS e ICMS. Lembrando ainda que, sancionado o PLP 68 nessa semana, que é o que vai acontecer, e publicado, não haverá eficácia imediata. Boa noite, Feilo, Diogo Feilo, que é membro do Globo da Morte, meu mentorado, produz bons conteúdos na internet. Seja bem-vindo, meu irmão. Não haverá eficácia imediata no ano de 2025. Não tem previsão de exigibilidade de IBS-CBS, não tem nada a ver com o princípio da anterioridade. Isso já é previsto no PLP. Em 2026, começa a cobrança de alíquota teste, que vai ser uma alíquota teste total de 1% e que vai ser compensável com PIS/COFINS. E, portanto, em 2026, nós não teremos mudança efetiva nessa matemática.
Boa noite, Lu, Luciane também, querida membra participante do Globo da Morte, minha mentorada Paty Machado, idem Globo da Morte presente aí. Deem o alô de vocês, as pessoas precisam seguir vocês, saber que vocês estão num ambiente que é de primeira linha em matéria de planejamento sucessório, direito societário e tributário, que é o Mastermind Globo da Morte. Hoje é objeto de desejo de uma galera de planejamento. Hoje mesmo, meninas e menino também, que eu vi o Feilo aí, recebi hoje aqui um pedido de ingresso no Globo da Morte de um bom candidato aqui, um bom candidato mesmo, faturamento já acima de 100 mil por mês, então é um cara forte aí para entrar. Ana Paula Figueiredo, seja bem-vinda também, participante do Globo da Morte. Para quem conhece o Globo da Morte, não é um objeto de desejo, né, galera? É mesmo, o negócio tá bom ali. Mas, quando a gente fala de PIS, de IBS, CBS, perdão, e, portanto, na substituição de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, etc., a gente fica louco para entender como é que vai ser essa dinâmica. Primeira coisa, pessoal, o artigo 4º do PLP, prestem atenção, papel e caneta na mão. O artigo 4º do PLP 68 fala que a hipótese de incidência primária de IBS, CBS é a operação onerosa com bens e com serviços. Então esse é o artigo 4º, expressamente falando que a incidência de IBS, CBS está vinculada à operação onerosa. E aí tem alguns detalhes interessantes. O parágrafo 2º do artigo 4º fala, por exemplo, de compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Então, operações onerosas são, como gênero, fato gerador de IBS-CBS quando o sistema começar a funcionar em 2026. É lá mesmo nesse parágrafo 2º do artigo 4º, por exemplo, que tem a previsão expressa para incidência sobre locação, arrendamento, etc. Tá, pessoal? Em princípio, afastando aí a questão da discussão em relação ao ISS, que vai sumir e que não incidir na locação. Mas hoje o assunto não é locação. Hoje o assunto é integralização de capital social. Dito isso, a gente tem que observar que a natureza da integralização de capital social é onerosa. Então, primeira coisa que a gente falou foi previsão do PLP 68, artigo 4º, incidirão IBS, CBS nas operações onerosas. Aí, se eu quero discutir sobre a incidência ou não na integralização de capital, eu preciso saber se a integralização de capital social é onerosa ou não. Simples assim. Essa é a dúvida que vem aí para nós. Se ela é onerosa ou não. E o STJ já decidiu que sim, que o ato de integralização de capital social é um ato oneroso. Porque na medida em que eu entrego bens a uma sociedade, dela recebo cotas ou ações. O STJ já analisou isso em diferentes assuntos, mas o principal deles foi sobre a incidência do laudêmio na integralização de capital social com o domínio útil de imóveis foreiros, como os terrenos de marinha. Porque o laudêmio só incide em operação onerosa, na transferência de domínio útil de maneira onerosa de bens foreiros, como os terrenos de marinha. E aí o STJ, ao analisar a questão, já tinha na Corte Especial decidido em 2010 o assunto e afetou o tema como repetitivo em 2009 e julgou o tema repetitivo 332, repito, tema repetitivo 332,
em 2012, em dezembro de 2012, no finalzinho de 2012. Acho que é até meio cabalístico lá, acho que é 12 de dezembro de 2012, acho que é isso, 12, se eu não estiver rateando aqui em memória. Entendendo que a integralização de capital é ato oneroso e que por isso incide laudêmio. O nosso assunto aqui não é laudêmio, nosso assunto é sobre a incidência ou não de IBS e CBS na integralização. E como o PLP 68 atribui a incidência a ato oneroso, a nossa pergunta, então, é se a integralização é um ato oneroso. Até aqui vocês estão comigo? Sim ou não? E se não, me digam onde é que pode ter engasgado aí que eu ajudo vocês. Pronto, PLP 68 é um ato oneroso, a incidência do IBS-CBS é sobre ato oneroso, artigo 4º da lei, e integralização de capital social é ato oneroso, STJ, tema repetitivo 332. Então, o que a gente conclui até aqui? Que, em princípio, a integralização de capital social com bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, sejam eles móveis ou imóveis, tratar-se-ia de um fato gerador de IBS-CBS. Grande Tiagão, seja bem-vindo, meu irmão, membro do Globo da Morte, feríssima, especialmente no planejamento envolvendo estruturas internacionais. Seja muito bem-vindo. Já tem que botar a cara para dizer, olha, trust é bom, offshore é coisa boa. O negócio do Silvio, da família Bravanel não tem nada a ver com a qualidade do instituto, né? Gostei aí das tuas colocações na internet, Tiagão, sobre o assunto. Peço sempre que os alunos, os membros do Globo da Morte, deem o seu alô aí, pode até colocar, olha, o teu arroba, né? Bota o seu arroba e bota membro do Globo da Morte, o pessoal seguir vocês, vale muito a pena seguir os membros do Globo da Morte como referência nas suas especialidades. Maravilha. Chegamos aqui a uma primeira conclusão. Significa dizer que se não houver nenhuma previsão pela não incidência, haverá incidência. O ato é oneroso, haverá incidência. Então eu preciso encontrar uma situação de não incidência. E há essa previsão. O artigo 6º do PLP, o artigo 6º do PLP 68, expressamente diz que não há incidência de IBS e CBS na transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação de empresas ou de integralização e devolução de capital social. Tem uma exceção, que eu não quero comentar nesse segundo, para não confundir vocês, mas a previsão expressa do PLP 68 não há incidência de IBS e CBS na integralização de capital, na transferência de bens a título de integralização de capital, como não haverá na fusão, na incorporação e na cisão. Então, em princípio, tá de boa essa previsão, tá ok essa previsão. Então, aqui fica a resposta matemática para vocês. Fiquem tranquilos. Integralização de capital não é fato gerador de IBS-CBS, a despeito de ter onerosidade, conforme compreendeu o STJ. Já pensou se, por exemplo, vem um veto para esse dispositivo? Não virá, não tem espaço para isso, mas é sempre bom deixar esse alerta. Eu posso parar a live por aqui, porque é uma resposta muito simples, muito rápida, apenas aí para colocar todo mundo dentro do ambiente do texto do PLP. Mas eu queria trazer mais alguns detalhes em relação a isso. Também há uma previsão de não incidência, e isso é super importante, para baixa liquidação e transmissão de participação societária. Então, por exemplo, se eu extinguir uma empresa
e devolver bens para os sócios, em princípio, haveria uma não incidência de IBS e CBS. Então não é só na integralização, é também na liquidação de participação societária. Super importante vocês entenderem isso, porque senão a gente fica preocupado com negócios societários de um modo geral. E tem uma exceção que é um tanto quanto perigosa, que está no artigo 5º, inciso 3, 5º, inciso 3, é isso, 5º, inciso 3, que são operações que podem gerar a incidência de IBS e CBS na restituição de bens aos sócios, né? Então, assim, depois eu queria ouvir de você, Furtado, onde é que a Constituição trata dessa isenção aí que você menciona. Não sei se especificamente de IBS e CBS ou se por acaso está tratando do ITBI como uma referência, né? Mas o artigo 5º prevê, vou pegar ele aqui para vocês, faço questão de ler, me dá um segundo. Ok. Prevê o seguinte: incidem sobre as seguintes operações, e aí vem no inciso 3, transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte do regime regular, por devolução de capital, dividendos em natura ou de outra forma de bens cuja aquisição tenham permitido a apropriação de crédito pelo contribuinte, inclusive na produção. Caramba, Pablo, agora você complicou. Primeiro, boa noite a quem está chegando, professor Luiz Couto, meu querido, do Invisto Direito. Sempre um prazer te ver por aqui. O pai do Miguel, que depois que a gente vira pai, a gente deixa de ser a gente, né? A gente é pai de alguém. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: o regime de IBS-CBS, né, que é o regime de IVA, é um regime não cumulativo. O ponto central aqui é a não cumulatividade. Então, isso é muito importante e vantajoso para o nosso ordenamento tributário novo, tá? Significa dizer que todas as vezes que eu gerar um crédito de IBS e CBS, isso vai me aproveitar para deduzir pagamentos que eu tenho que fazer de IBS e CBS. Vamos a um exemplo. A minha empresa é contribuinte regular de IBS e CBS e ela vai comprar um imóvel. Ela compra um imóvel, paga o imóvel. Quando ela pagar esse imóvel, se o vendedor for contribuinte de IBS e CBS, vai haver um creditamento. Vai haver um creditamento de... Isso é o ponto para uma outra live, Vacari, mas vou até anotar aqui depois. Depois tu me manda um inbox para lembrar disso. Vai gerar um creditamento para essa empresa. Ela comprou um imóvel, pagou pelo imóvel e se creditou de IBS e CBS. Presta atenção. Se creditou de IBS e CBS. E aí, na hora que ela alugar um imóvel, etc., ela vai aproveitar esse crédito e vai deduzir do que ela tem que pagar. Olha que lógica fácil de entender. É fácil de entender. Por favor, presta atenção, fácil de entender. Ela compra o imóvel, paga pelo imóvel. A pessoa para quem ela pagou é contribuinte de IBS e CBS, isso vai gerar para aquela ali um creditamento. Ela acredita isso para ela, para evitar que haja uma cumulatividade. E na hora que ela, por exemplo, alugar esse imóvel, etc., ela, antes de pagar, ela vai ir deduzindo, aproveitando, gastando esses créditos de IBS e CBS. Ali na frente, caso essa empresa venha a ser liquidada ou as cotas de um sócio sejam liquidadas e esse imóvel seja entregue a esse sócio como redução de capital, etc. Se esse imóvel gerou crédito para a empresa, na hora que ela for devolver o imóvel para o sócio, isso vai ser fato gerador de IBS e CBS. É uma
exceção. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, sempre que, em primeiro lugar, pessoal, todo mundo junto comigo, IBS, CBS, como regra, ato oneroso. Existe uma penca de previsão para ato gratuito ou simuladamente gratuito, mas não é sobre isso que a gente está falando, é sobre a base geral, onerosidade. Integralização de capital é ato oneroso. Ninguém nega. Tema julgado pelo STJ em regime repetitivo, tema 332, julgado em 12 de dezembro de 2012. O que faria com que a integralização fosse ato oneroso, fosse fato gerador de IBS-CBS por ser ato oneroso, mas, expressamente, o artigo 6º, inciso 4 da lei, diz que não incidirá a duplinha IBS-CBS. Aí eu poderia parar a live, que é sobre integralização, e eu fiz um plus para falar sobre a volta dos bens aos sócios, ou a entrega de capital aos sócios, por baixa da empresa, liquidação da empresa, liquidação de cota, por exemplo, morte de sócio e tal. E aí o bem vai para o sócio nessa liquidação. Expressamente, a lei também fala que não incide a duplinha IBS-CBS, artigo 6º, inciso 3 do PLP. Mas tem a exceção, que está no artigo 5º, inciso 3, dizendo, também incidirão, IBS e CBS, inciso 3 do artigo 5º, na transmissão pelo contribuinte, nesse caso a sociedade é contribuinte, para o sócio, agora eu estou lendo o dispositivo, ou acionista, que não seja contribuinte no regime regular, por devolução de capital, dividendos em natura ou de outra forma de bens cuja aquisição tenham permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, que é a sociedade, inclusive na produção. Então, se eu devolvo para um sócio, se eu entrego para um sócio, a título de liquidação de empresa, liquidação de cota, dividendo in natura, eu entrego ao sócio um bem que gerou para a sociedade crédito de IBS e CBS, na hora que eu entregar esse bem para o sócio, haverá a incidência da dupla IVA, da dupla IBS e CBS. Entenderam isso? Então, prestem atenção, porque a regra geral é de não incidência na devolução de capital. Porém, a devolução de capital com bens que geraram crédito para a sociedade de IBS e CBS gerará incidência deles, IBS e CBS, nessa devolução. Pessoal, live de hoje de meia hora. Eu tenho feito lives de 1 hora e 15, estão muito extensas. Eu preferi colocar um tema bem curto para a gente matar. A Rafa perguntou qual é a lógica. A lógica é que a sociedade se creditou, né? Gerou para ela um crédito. E aí, como gerou para ela um crédito, a vantagem, ela, na hora que ela devolve o bem para o sócio, isso vai gerar lá. Então, esse é o grande ponto. Vinícius Marinho, meu amigo, estarei aí sabadão, dia 17, né? É sábado ou é sexta? Acabei de me perder aqui. Acho que eu botei na agenda, não vou errar não, porque eu botei na agenda, só de cabeça que eu não sei. Sexta-feira, dia 17, para a gente já conversar sobre o PLP, provavelmente sancionado e publicado. Essa é a lógica, né? O Vitor perguntou, só que, em regra, esse bem não terá sido recebido pelos sócios por integralização. Sim, eu não estou falando mais da integralização, tá, Vitor? Estou acrescentando um tema para a live, que é a liquidação de cotas. Porque a live em si tem um conteúdo curto, né? Previsão de não incidência na integralização. Mas eu aproveitei para falar da devolução. Então, por exemplo, Vitão, se eu integralizei um bem, não incide IBS-CBS. Se não incide, não vai gerar acreditamento. Se esse bem volta para o sócio, também não vai haver a incidência de IBS-CBS. A previsão expressa, artigo 6º, inciso 3 do PLP. Não vai haver. Agora, se foi um bem adquirido pela sociedade ao longo da sua vida, e esse bem tiver gerado um creditamento,
Então, na hora de devolver, com certeza vai haver a incidência, previsão expressa do quinto inciso 3. Quinto inciso 3. Pois é, a previsão das questões gratuitas, etc. Alguém perguntou aí sobre o curso de holding, né? Eu tenho, Anne, acho que é Anne, né? O EPS vai ser lançado mês que vem, dia 17. Acompanhe aqui nas redes sociais as informações sobre o EPS, né? Alexandre Guirão perguntou sobre imóveis de moradia do sócio. Eu fiz uma live sobre isso, cara. Previsão expressa de incidência de BS, CBS para imóveis de uso, pouco importando se o uso é gratuito ou oneroso, meu irmão. Então não tem muito jeito. Se a sociedade não optar, boa, Barduzzi, por não creditar, aí a lógica é de que na devolução também não vai ter a incidência. Sempre essa coisa da lógica, eu acho que aqui é o ponto que a gente vai ter sempre com essa, botar o raciocínio na frente de qualquer coisa, sabe? Antes de mais nada, botar o raciocínio, né, na frente de qualquer coisa. Maravilha, pessoal. Bom, eu espero que tenha sido útil para vocês esse nosso bate-papo de hoje. O Zé Flores, alguém perguntou sobre compra e venda de cotas, né? Compra e venda de cotas, se for contribuinte regular de BS-CBS, vai gerar. Né? Se não, não. Para as PJs, com certeza. Para as pessoas físicas, em regra, não. Em regra, não. Bom, estou aqui mais uma vez. Eu espero poder fazer isso todos os dias ao longo dessa semana. Obrigado aí, Diego, por dizer que recomenda o EPS. Realmente, o EPS já formou mais de 5.000 advogados. É um projeto muito feliz na minha vida, que tem feito as pessoas refletirem mais sobre as coisas, né? Buscando menos respostas matemáticas. Eu acho que o dinheiro quente, o dinheiro bom, está no raciocínio, no diferente, no questionamento, e não na massificação de respostas matemáticas. Amanhã a gente está junto. Olha que bonito o Lucas falando, o melhor investimento que eu já fiz. Fico feliz da vida, o Rúmel também. Meu querido, o Barduzzi, necessidade, minha opção. Cara, fico feliz de verdade. Tá com uma abertura, gente, para a lista, lista de interesse, né? Lista pré-lista, sei lá, esqueço o nome disso. Quem quiser, escreve lista aqui nos comentários que você consegue já entrar nessa lista, porque normalmente eu faço um pré-lançamento com condições especiais aí. Tá? Então, maravilha. Grande Henrique, cara, eu tô fechando a live agora. A live de hoje foi curtinha. A Ania já botou aí, já liguei o sino. Fala comigo, Ania, que depois eu te passo mais informações. Pode mandar inbox. Quem tiver interesse, pode mandar inbox que eu respondo daqui, tá, pessoal? É só me mandar inbox aqui que eu ajudo vocês com isso, tá? E eu aceito de bom grado ideias para temas para as lives, tá bom? Eu quero ideias aí. Quanto mais ideias eu tiver, mais eu vou atender aí vocês, né? O Rafael falou que fazer o EPS é um planejamento patrimonial, né? Cara, muita gente tem que mudar de vida, né, cara? Então, maravilha. Fico super feliz. Qualquer coisa que vocês... Eu já fiz live sobre aluguel, sim, Saviolo. Ficaram salvas as lives. Uma delas não ficou salva, que deu um bug no aplicativo. Mas já, semana passada eu fiz várias. Se você for no meu feed, você vai ver várias lives seguidas. E eu vou continuar fazendo, tá bom? Para quem é da comunidade EPS, as lives são... feito delas uma transcrição, feita uma transcrição integral por inteligência artificial e também um resumo por inteligência artificial junto com um mapa mental que eu mando para o grupo da comunidade, tá? Então facilita a vida aí para um estudo a posteriori. Um beijo grande no coração de vocês. Amanhã a gente se vê aqui às 19 horas, eu espero, com mais uma live. Fui! Beijo grande.